Bezat Hashem, Daf Chav Dalet, Tratado de Kinim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem, último Daf do nosso tratado. Estamos Daf Chav Gimel Amud Bet, na penúltima linha, começando o último capítulo, Amed Varim Amurim, Bekuen Animlach, Aval Bekuen Shenu Nimlach. Então, vamos revisar. Tem várias situações que a pessoa tem que sacrificar os pássaros de forma obrigatória. Por exemplo, uma mulher dá à luz, ou uma pessoa impura, impureza do corrimento, outros casos. Quando a pessoa vem trazer os dois pássaros de forma obrigatória, ele traz um pássaro para Olá, um pássaro para o Hatat. E a gente já viu que quando o Cohen sacrifica um pássaro para Olá, ele sacrifica o sangue acima da linha vermelha do altar. Na parede do Mizbeach tinha uma linha vermelha, Ruta Sikra. O Cohen vai sacrificar o pássaro para Olá, sacrifica acima da linha vermelha, joga o sangue. Quando o Cohen vai sacrificar o sangue do Hatat Aof, o pássaro para o Hatat vai sacrificar abaixo da linha vermelha. E isso é indispensável, assim a gente viu na primeira Mishnah do tratado. Se o Cohen sacrifica errado, na altura errada, o sacrifício não vale. E a gente já viu algumas situações de dúvidas. Surgiram dúvidas sobre o sacrifício do pássaro, qual pássaro é Hatat, qual pássaro é Olá, e a gente já viu várias situações o que o Cohen deve fazer. Mas fala Mishnah, o que acontece se o Cohen não perguntou o que ele deve fazer? Ele fez errado. O que acontece depois disso? Então vai depender do erro, vai depender da situação. Agora a gente vai entender melhor. Eu vou revisar alguns conceitos também. Achat lezu ve achat lezu, shtaim lezu ve shtaim lezu, shalosh lezu ve shalosh lezu. O primeiro caso é mais simples. Uma mulher tinha um certo número de pássaros, ou pares de pássaros. Outra mulher tinha o mesmo número. Por exemplo, o caso mais simples. Uma mulher tinha que sacrificar um par, a segunda também tinha que sacrificar um par. Elas não tinham determinado o que vai ser Olá, o que é Hatat. Então é Kenstuma, os casos que a gente viu também bastante. Qualquer um dos pássaros de cada par pode ser Olá ou Hatat. Não foi determinado ainda o que é Olá ou o que é Hatat. Mas os pássaros da primeira se misturaram com os pássaros da segunda. A gente não sabe qual pássaro pertence a qual mulher. Então, fala a Mishnah, um erro do Cohen. O que acontece se o Cohen pegou todos os pássaros, no caso tem 4 pássaros, eram 2 pares, sacrificou todos acima da linha vermelha como Olá. Então, Mertza Kasher ou Mertza Pasul, a metade de Olá, com certeza valeu. Então, uma mulher tinha que sacrificar um pássaro para Olá, um pássaro para o Hatat. A outra também. Com certeza, 2 pássaros foram sacrificados para Olá. Porque dos 2 pares, 2 eram Olá. O Cohen sacrificou todos como Olá, então os 2 Olá valeu. Já os 2 Hatat não valeu. Kulan mata, se o Cohen sacrificou todos abaixo da linha vermelha, como o Hatat, Hatat Aof, o pássaro para o Hatat, Mertza Kasher ou Mertza Pasul, a metade de Hatat valeu. A metade de Olá não valeu. Chetziam lemala ve chetziam lemata. O que acontece se o Cohen pegou metade e sacrificou acima, e metade sacrificou abaixo? No nosso caso, tinham 2 pares. Um da primeira mulher, que se misturou com um par da segunda mulher. São 4 pássaros no total. O Cohen pegou 2 e sacrificou acima. Pegou 2 e sacrificou abaixo. Então, etchilemala mertza kasher ou mertza pasul, etchilemata mertza kasher ou mertza pasul. Fala a Mishnah, dos que foram sacrificados acima, um pássaro foi sacrificado corretamente. Dos que foram sacrificados abaixo, também um pássaro. Por quê? Pode ser que tudo bem. Pode ser que o Cohen pegou um pássaro da primeira mulher e sacrificou acima como Olá, um pássaro dela abaixo como Hatat e da outra também. Pode ser que está tudo em ordem. Mas pode ser que não. Pode ser que o Cohen justamente pegou 2 pássaros de uma e sacrificou acima e 2 pássaros da outra e sacrificou abaixo. Então temos que levar isso em conta. Para saber quantos pássaros com certeza foram válidos, temos que levar essa possibilidade em conta. Então, no pior dos casos, o Cohen pegou 2 pássaros de uma mulher e sacrificou acima, como Olá. Ela tinha que sacrificar só uma Olá. Então, uma Olá valeu. O outro pássaro não valeu, deveria ser Hatat. Então, já temos um pássaro que valeu.
Dos dois abaixo a mesma coisa. Talvez o Cohen pegou dois da mulher e sacrificou os dois abaixo. Então um hatat valeu, ela tinha obrigada a um hatat. Um hatat valeu. O outro, o pássaro dela, deveria ser olá, então não valeu. Então, metade valeu. Tinham 4 pássaros no total. Uma olá com certeza valeu. Um hatat com certeza valeu. Agora o problema é que a gente não sabe para quem valeu. A olá valeu para a primeira mulher ou para a segunda? De quem era o pássaro? O hatat, de quem era o pássaro que valeu para o hatat? Então, existe uma dúvida se cada uma das mulheres saiu da obrigação da olá ou do hatat. O que se faz numa situação de dúvida? Isso também tem a ver com o que a gente viu no shur passado, várias situações de dúvida. Quando existe uma dúvida se a pessoa saiu da obrigação do sacrifício de olá, ele traz um pássaro para olá. Ele vai falar, se ele está obrigado, então é uma olá obrigatória. Se ele está isento, é uma olá voluntária, olá nedavá. No caso do hatat, o que se faz? Só existe o sacrifício de hatat se a pessoa está obrigada. E aqui existe uma dúvida se a mulher saiu da obrigação do hatat ou não. Ela vai trazer hatat ba'ala safek. Hatat ba'ala safek é o seguinte: o hatat é sacrificado. Normalmente, quando o hatat é sacrificado, com certeza válido, o Cohen come a carne do pássaro. Aqui, uma vez que é uma dúvida se é o hatat ou não, o Cohen não vai comer. Proibido comer um pássaro sacrificado se não é o hatat. Agora vamos ver um caso um pouco mais complexo. Achat lezu, veshtaim lezu, veshalosh lezu, veser lezu, meia lezu. O que acontece se a proporção é outra? A primeira tem um par, a segunda tem 2 pares, ou 3 pares, ou 100 pares. A primeira tem 2 pares, a segunda tem 3 pares. Outra de proporção também dá no mesmo. Se o Cohen sacrificou todos os pássaros da mistura, vamos usar o caso mais simples. A primeira tinha um par que tinha que sacrificar com um kenchová, um sacrifício do par obrigatório, se misturou com 2 pares da outra. O Cohen pegou todos esses pássaros, são 6 pássaros, 3 pares, e sacrificou todos acima como olá. Então, com certeza, os 3 pássaros da olá valeram. Os 3 do hatat, com certeza, não valeram. Se o Cohen pegou todos e sacrificou todos abaixo, como hatat, os 3 hataot valeram, os 3 olot não valeram. O que acontece? O Cohen pegou esses 3 pares, 6 pássaros, sacrificou 3 pássaros acima da linha vermelha, lemala michut hasikra, e 3 pássaros lemata michut hasikra, abaixo da linha vermelha, como hatat. Então, a merubá kasher. Então temos que ver qual é o número maior de pares, os 2 pares da segunda. Esse é o número de pássaros que valeu. Por quê? A primeira tinha um par que se misturou com os 2 pares da segunda. 4 pássaros com certeza foram sacrificados válidos. Nesse caso que o Cohen sacrificou metade acima, metade abaixo. Pode ser, no pior dos casos, o que aconteceu? O Cohen pegou os 2 pássaros da primeira e sacrificou acima. Ou abaixo, mas vamos usar o caso de acima. O problema é, esses 2 pássaros deveriam ser um olá e um hatat. O Cohen sacrificou os 2 como olá. A olá valeu, o hatat não valeu. Foi sacrificado acima da linha vermelha. Um pássaro já valeu. Agora o Cohen sacrificou 3 acima. O terceiro com certeza é da outra. Foi sacrificado como olá. Valeu? Ela estava obrigada a 2 pares. Então 2 sacrifícios de olá. O primeiro é esse. Então mesmo que seja o pior dos casos, 2 pássaros já foram sacrificados válidos para olá. Abaixo, o Cohen sacrificou 3 pássaros. Esses 3 são da segunda. Os 2 da primeira já foram sacrificados acima, nesse nosso exemplo. Então, os 3 de baixo são da segunda. São 3 para o hatat. 2 valeram. Ela estava obrigada a 2 hataot. Então, 2 hataot valeram. O terceiro pássaro foi sacrificado para o hatat. Deveria ser olá, então não valeu. Então, são 2 olá em cima, 2 hatat embaixo que valeram. São 4 pássaros que valeram. É a mesma coisa se a proporção é outra. Estamos usando o caso mais simples para facilitar. זה הכלל, כל מקום שאתה יכול לחלוק את הכינים,
שלא יהיו משל אישה אחת בין למעלה בין למטה, מרצה כאשר ומרצה פסול. A Mishnah vai revisar essas duas regras que saem daqui, da primeira Mishnah e dessa Mishnah. Primeiro, se é o mesmo número de pares, como o nosso exemplo de um par da primeira que se misturou com um par da segunda, e o coelho sacrificou metade em cima, metade embaixo, metade valeu. O coelho sacrificou 2 pássaros em cima, 2 pássaros embaixo. No pior dos casos, o que aconteceu? O coelho sacrificou 2 de uma mulher em cima e 2 da outra mulher embaixo. Então, se isso aconteceu, no pior dos casos, uma olá valeu, porque as duas estavam obrigadas a olá. E um hatat valeu, porque as duas estavam obrigadas ao hatat. Então 2 pássaros valeram. Não sabemos quem saiu da obrigação da olá, quem saiu da obrigação do hatat, então entra naquela situação de dúvida, vão trazer na dúvida olá e hatat. בכל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הכינים עד שיהיו משל אישה אחת, בין למעלה בין למטה למרובע כשר. E se o caso é como essa Mishnah, que o número de pares é diferente, como um par da primeira se misturou com 2 pares da segunda, então o número de pássaros maior valeu. No caso, o número de pássaros maior é dos 2 pares da segunda, 4 pássaros, valeu. Como a gente acabou de ver. Fala a Mishnah. Hatat lezu veolá lezu. Uma mulher santificou um pássaro para o hatat. Ela determinou, esse é o hatat. Outro pássaro foi designado para olá. Tem que ser olá. Eles se misturaram. Então, o que se faz? Asakuna lemala, merza kasher merza passou. O coelho sacrificou os 2 em cima, como olá, a olá valeu. Kulalemata, merza kasher merza passou. Se o coelho sacrificou os 2 pássaros abaixo da linha vermelha como hatat, então obviamente o hatat valeu. Chetzian lemala ve chetzian lemata. O que acontece? O coelho pegou um pássaro e sacrificou acima, o outro abaixo, sem saber o que é olá, o que é o hatat. Shtem psulot. Nenhum dos 2 podemos ter certeza que valeu. Shani omer hatat kreva lemala. Olá, lemata, porque pode ser que o coelho justamente pegou o hatat e sacrificou acima como olá, justamente pegou o olá e sacrificou abaixo como hatat, então existe uma dúvida e não temos certeza se nada valeu. Fala a Mishnah. Hatat, olá, vestuma. Assim temos que ler. Tinha um pássaro que foi designado para o hatat, outro pássaro foi designado para o olá. E eles se misturaram. A gente não sabe qual é o hatat, qual é o olá. Esses 2 pássaros se misturaram com um ken stuma. Ou seja, 2 pássaros que não foi determinado o que é o olá, o que é o hatat. Fazem parte de um ken rová. São 2 pássaros do sacrifício obrigatório. Então um é olá e um é hatat, mas não foi determinado qual é qual. Então desse par do ken stuma, o coelho pode pegar qualquer um e sacrificar como olá, qualquer um como hatat. Mas tem os outros 2 pássaros que se misturaram, a gente não sabe qual é o olá e qual é o hatat, e foi determinado lá qual é o olá e qual é o hatat, mas se misturaram. Então, asakuna lemala, merza kasher merza passou. Se o coelho pegou os 4 pássaros, sacrificou todos acima como olá, a olá determinada valeu, a olá do par não determinado também valeu, os hataod não. Kula lemata, se o coelho pegou tudo isso, esses 4, e sacrificou como hatat abaixo da linha vermelha, merza kasher merza passou, os 2 hatat valeram, os 2 olá não. Chetzian lemala, chetzian lemata. O que acontece se o coelho pegou 2 e sacrificou acima, 2 e sacrificou abaixo? E, explicando melhor o caso, o coelho com certeza pegou um do par não determinado e sacrificou acima, um do par não determinado do ken stuma e sacrificou abaixo. Isso a gente sabe. Então, en kasher el stuma, veim mitchaleket bene. Então o que? O coelho pegou 2 pássaros dos 4 e sacrificou acima, 2 pássaros dos 4 e sacrificou abaixo. Mas como a gente falou, a gente sabe que o coelho pegou um do par não determinado e sacrificou acima, o outro abaixo. Então esses 2 valeram. Porque qualquer um do par não determinado pode ser sacrificado como olá ou como hatat. Já os outros 2 não é certeza. Pode ser que justamente o coelho pegou olá e sacrificou como hatat.
pegou o hatat e sacrificou como olá. Então esses dois que foram determinados, não é certeza que foram sacrificados corretamente. Então, vão ter que trazer na dúvida outros pássaros. Esse par não determinado valeu? Com certeza. Vem mitchaleket benem. Se esse par não determinado pertencia às duas em sociedade, então um valeu para uma, o outro para outra. Mas a gente não sabe qual valeu ou lá para a primeira ou lá para a segunda e o hatat também. Então, nesse caso que tinha uma sociedade na posse desse par não determinado, do Ken Stumah, a olá valeu para uma delas, a gente não sabe para qual. Na dúvida ele está obrigado ainda. Vai trazer um olá na dúvida. E o hatat também. Pode ser que é para qualquer uma delas, então existe uma dúvida qual será a obrigação do hatat. Então elas vão trazer olá e hatat e vão dizer, vão condicionar, fazer um trai. Se eu preciso da olá, essa é a minha olá, o hatat é para você. Se eu preciso do hatat, esse é o meu hatat e a olá é para você. Fala mais no Mishnah. Hataot nitarvu bechová. O que acontece se pássaros que foram designados para o hatat, então tem que ser hatat, se misturaram com pares de pássaros não determinados? Um caso simples é dois hataot determinados se misturaram com um par stumah não determinado. Ken stumah. Então o que se faz? O coelho sacrificou dois em cima, da linha vermelha dois abaixo. Ele kasher, elaminyan hataot bechová. Temos que ver quantos hataot tem nesses pares. Nesse nosso caso é um par só, tem um hatat só. Então um pássaro foi sacrificado com certeza corretamente. O resto não é certeza. Ou seja, no pior dos casos, o que aconteceu? O coelho pegou, sem perceber, os dois hataot determinados e sacrificou acima da linha vermelha do altar como olá. Então não valeram. Isso no pior dos casos. Os outros dois, então, de baixo, é do par não determinado. Então um valeu como hatat, o outro não valeu porque deveria ser olá. Então, no mínimo, um pássaro desses quatro foi sacrificado corretamente. Mas não é certeza. Pode ser que sim foi. Pode ser que justamente o coelho pegou os dois hataot determinados e sacrificou abaixo, corretamente. Pegou os dois do par não determinado e sacrificou acima. Então uma olá valeu. O outro não valeu, deveria ser hatat. Então, nesse caso, três foram sacrificados corretamente. O que a Mishnah e as outras também, Mishnah vieram dizer que quantos pássaros com certeza foram sacrificados corretamente. No nosso caso, somente um. Então temos que ver quantos sacrifícios de hatat tem nos pares. Se são 10 pares, então são 10 sacrifícios de hatat. Esse é o número de pássaros que com certeza foram sacrificados corretamente. Como no nosso caso de 2 hataot com um par, é a mesma coisa com mais. Veremos a par. Chovash naim bechatat. O que acontece? A proporção é 2 para 1. Ou seja, por exemplo, 2 hataot designados, se misturaram com 4 pássaros. Então a proporção é do dobro. São 2 pares, 4 pássaros para 2 hataot designados. Eles se misturaram. E o coelho pegou esses 6 pássaros, sacrificou 3 em cima, como olá, 3 abaixo, como hatat. Merza kasher, merza passou. Então, 3 pássaros com certeza foram sacrificados corretamente. Por que 3? Então é o seguinte. No pior dos casos, o que aconteceu? O coelho pegou os 2 hataot determinados e sacrificou acima como olá. Então não valeram. O terceiro pássaro de cima é dos pares. Foi sacrificado como olá. Valeu. Nos pares tinham 2 pares. Então são 2 sacrifícios de olá. Uma olá valeu. Os 3 abaixo são dos pares também. Os 3 que faltam. São 4 no total. 1 em cima, 3 abaixo. Foram sacrificados como hatat. Então 2 hataot valeram. Os 2 pares têm 2 hataot, que a pessoa estava obrigada. 2 hataot valeram. O terceiro pássaro foi sacrificado como hatat, mas na verdade deveria ser olá. Então não valeu. Então, nesse caso que a proporção é de 2 para 1, então a metade valeu. 2 hataot determinados se misturaram com 2 pares, 4 pássaros. Quando sacrificou 3 em cima, 3 embaixo, 3 pássaros com certeza foram sacrificados corretamente. No mínimo, pode ser mais.
Continua. Hatat Shnaim Bechová. O que acontece é a proporção também é o dobro, mas é o contrário. Tem o dobro de número de Hataot designados para os pássaros obrigatórios. Por exemplo, 4 Hataot designados se misturaram com um par, 2 pássaros do sacrifício obrigatório. Um é Hatat. Não tinha sido determinado o que é o que. Então, no pior dos casos, o Cohen pegou os 6 pássaros, sacrificou 3 acima, 3 abaixo. Então o que acontece na pior situação? O Cohen pegou 3 pássaros que são Hatat determinados e sacrificou acima como Olá, então nenhum deles valeu. Abaixo o Cohen pegou 3 pássaros e sacrificou. Um é do Hatat determinado nesse exemplo. Então esse Hatat determinado, designado, foi sacrificado abaixo, então valeu. Então já é um que valeu. Os outros 2, nesse exemplo, forçosamente são dos 2 do par. Então um é Hatat e valeu, o outro lá não valeu. Então desses 6, somente 2 com certeza valeram. E a Mishnah vai repetir tudo o que a gente falou. No caso que um pássaro foi santificado para Olá e se misturou com pares. É a mesma ideia. O caso que a gente viu até agora que o Hatat determinado se misturou com pares, a mesma coisa se a Olá determinada se misturou com pares, tem as mesmas leis. O ponto é que a Olá determinada tem que ser sacrificada acima da linha vermelha, assim como o Hatat tem que ser sacrificado abaixo. Então é a mesma coisa. Não vamos voltar. אין כאשר אלא מניין עולות שבחובה, חובה 2 בעולה, מחצה כאשר ומחצה פסול, עולה 2 בחובה, המניין שבחובה כאשר. Fala nova Mishnah. A Isha שאמרה, הרי עליי כן כשלד זכר. A mulher fez uma promessa. Se ela der a luz a um menino, ela vai se voluntariar a sacrificar 2 pássaros. Então é um sacrifício voluntário que ela se auto-obrigou, e esses 2 são 2 pássaros para o sacrifício de Olá. A pessoa não pode se voluntariar a sacrificar o Hatat. E a da Zahar, ela deu a luz ao menino, ela tem que trazer 2 pares, um par por causa do parto, sacrifício obrigatório, outro par por causa da promessa dela, são 2 sacrifícios de Olá. הכהן צריך לעשות 3 פרידים למעלה ו1 למטה. Se ela traz os 4 pássaros para o Cohen tem que sacrificar 3 pássaros para Olá, uma Olá obrigatória e 2 Olot voluntários da promessa dela e um Hatat, que é o único Hatat que é da obrigação dela. Lo asaken, ela 2 למעלה ו2 למטה. O que acontece se o Cohen errou? O Cohen, em vez de sacrificar assim, ele sacrificou 2 acima e 2 abaixo. Ele achou que eram 2 pares obrigatórios. Na verdade, era um par voluntário de Olá. O Cohen pegou os 4 pássaros e sacrificou 2 acima e 2 abaixo. Velonim lach. Então, צריכה להביא עוד פרידה אחת. להקריבנה מלמעלה, ימין אחד. Então, o primeiro caso é o caso mais simples. Ela trouxe os 4 pássaros. O Cohen, em vez de sacrificar 3 para Olá, 1 para o Hatat, sacrificou 2 para Olá, 2 para o Hatat. Então, falta uma Olá da promessa dela, ela traz outra Olá. Isso num caso mais simples. Mishne minim tavishtai. Agora, a situação pode se complicar. O que acontece se, em vez de ela trazer 4 pássaros da mesma espécie, 4 Turim ou 4 Bnei Yonah, ela trouxe 2 Turim, 2 Bnei Yonah, das 2 espécies diferentes. Vimos já no show passado, a pessoa não pode sacrificar um par de 2 espécies diferentes. Tem que ser ou 2 Turim ou 2 Bnei Yonah. O que acontece se ela trouxe um par de Turim ou um par de Bnei Yonah? Agora a situação se complica, e vai se complicar bem mais depois, como a gente vai ver. Nesse caso, temos um problema. Pode ser que os 2 pássaros obrigatórios dela foram sacrificados com os Turim, então a promessa dela tem que ser com Bnei Yonah. Falta um pássaro de Bnei Yonah. Ou pode ser que os 2 pássaros obrigatórios foram Bnei Yonah
Então um tor foi sacrificado para olá, o outro tor como hatat, mas tem que ser olá porque é da promessa, então falta um tor. Então existe uma dúvida se o pássaro voluntário dela da promessa é tor, então ela tem que trazer mais um tor para olá, ou se foi bnei oná, e ela tem que trazer mais um bnei oná, então ela vai trazer os dois pássaros para completar o segundo pássaro da promessa dela, de olá, ela traz um tor e um bnei oná, porque existe uma dúvida o que aconteceu, qual o Cohen sacrificou como obrigatório e qual foi o voluntário. Pirsha Nidra, se ela, quando ela prometeu, ela disse que vai trazer dois pássaros para olá, mas ela especificou a espécie. Ela falou ou dois torim ou dois bnei oná, mas ela não se lembra o que ela prometeu. Então pode ser que ela está obrigada a dois torim, pode ser que ela está obrigada a dois bnei oná. Então se o caso é mais simples, quando ela trouxe os 4 pássaros, ela trouxe da mesma espécie todos. Por exemplo, ela trouxe 4 torim. O Cohen sacrificou 2 em cima e 2 embaixo. Fez errado. Ele sacrificou uma olá como hatat. Então falta uma olá da promessa dela. Então, o que foi sacrificado já para a promessa dela foi um tor. Mas tem um problema. Pode ser que ela tinha prometido trazer bnei oná para a promessa. Pode ser que esse tor não valeu. Pode ser que sim. Pode ser que a promessa dela foi de trazer torim. Então, um tor já foi sacrificado. Pode ser que valeu. Então ela traz mais um tor para olá. Para completar. Talvez valeu já. Então ela vai trazer mais um. Além disso, ela tem que trazer 2 bnei oná. Porque talvez a promessa dela foi de trazer 2 bnei oná. Então ela vai trazer 3 pássaros. Mas fala a Mishnah. Mishnei minim tavi arba. Se a situação se complicou mais. Além disso que ela tinha prometido trazer 2 pássaros de uma certa espécie, ela não se lembra o que. Quando ela trouxe os 4 pássaros, ela trouxe de 2 espécies diferentes, 2 torim e 2 bnei oná. A gente não sabe o que o Cohen sacrificou como sacrifício obrigatório, o que o Cohen sacrificou como o pássaro da olá para o sacrifício voluntário. Pode ser que o Cohen sacrificou uma olá de um tor para a promessa, pode ser que foi um bnei oná. Então, isso é uma dúvida se o tor foi sacrificado ou se o bnei oná foi sacrificado já para a promessa. E, além disso, ela prometeu trazer uma espécie específica, ou torim ou bnei oná. Então, uma vez que, porque ela prometeu trazer uma espécie específica e ela não sabe o que foi sacrificado para ela tem que trazer os 4 pássaros para a promessa. 2 torim e 2 bnei oná na dúvida. Não é suficiente trazer só 3, 2 bnei oná e um tor, porque talvez o que foi sacrificado é um bnei oná. Não é suficiente trazer 2 torim e um bnei oná, porque talvez o que foi sacrificado já para a promessa não é um bnei oná, é um tor. Ela vai ter que trazer 4 pássaros agora para a promessa, 2 torim e 2 bnei oná. Continua. Kava nidra tzricha lavi od 5 predim mimin echad. Se a mulher se complicou ainda mais. Quando ela prometeu, ela não só disse que vai trazer 2 pássaros para se ela tiver um filho homem. Não só que ela falou que vai trazer de uma espécie específica, ela disse que vai trazer esses 2 pássaros da promessa junto com o sacrifício obrigatório dela de olá. Então, digamos que ela trouxe primeiro para o Cohen 4 pássaros de uma espécie só, 4 torim. O Cohen sacrificou os 2 torim primeiro para o sacrifício obrigatório, se ela já saiu da obrigação. Depois o Cohen sacrificou os outros 2 torim, um como olá, um como hatat. Então, o hatat não valeu, porque deveria ser olá. A promessa são 2 sacrifícios de olá. Agora, o problema é que uma vez que ela não cumpriu com a promessa dela no primeiro momento, porque ela sacrificou somente uma olá, e ela disse que vai trazer o sacrifício da promessa junto com o sacrifício obrigatório, ela não trouxe, só trouxe uma olá. Então, isso que ela trouxe, a olá, não é levado em conta. Então, é o seguinte, ela vai ter que trazer mais 5 pássaros. Um pássaro como olá
olá obrigatória. Ela trouxe o Hatat como um tor, ela vai trazer uma outra olá como tor, como olá obrigatória. Ela vai ter que trazer mais 4 pássaros. 2 torim, porque talvez ela prometeu torim. E 2 bneioná, porque talvez ela prometeu bneioná, total de 5. Vishnei minim tavishesh. Se a situação é mais ainda complicada, se em vez de ela trazer 4 torim ou 4 bneioná, ela trouxe 2 torim e 2 bneioná, então existe uma dúvida qual foi o sacrifício obrigatório, torim ou bneioná. Então, em vez de ela trazer 5, como a gente falou antes, uma olá obrigatória e mais 4 do sacrifício da promessa dela, 2 torim, 2 bneioná, ela vai ter que trazer mais uma olá obrigatória. Vai trazer uma olá obrigatória com tor, uma olá obrigatória com bneioná, porque ela não sabe qual foi o sacrifício obrigatório dela, o hatat foi tor ou bneioná, ela não sabe. A olá obrigatória também tem que ser da mesma espécie, então ela vai trazer na dúvida uma olá obrigatória tor, uma olá obrigatória bneioná, e mais os 4 sacrifícios da promessa, 2 torim e 2 bneioná. Netanatan la Kohen, venai yodat ma netana. Se ela trouxe para o Kohen, e ela não sabe o que ela trouxe, ela não se lembra, será que eram 4 torim, 4 bneioná, ou metade e metade? Velach Kohen v'asa ve'en yodea ma asa. O Kohen foi e sacrificou, e não se lembra se ele sacrificou tudo em cima da linha vermelha, tudo embaixo, ou metade e metade. Então, a pior situação. Tzricha lavi od predim arba lenidra ve'shtaim lechovata ve'chatat achat. Então, ela vai trazer mais pássaros ainda. Nesse caso, pode ser que o Kohen sacrificou todos os pássaros como olá. Então, ela nem saiu da obrigação do hatat, do parto. Pode ser que o Kohen sacrificou todos os pássaros como hatat. Então, ela não saiu da obrigação de nenhuma olá. Ou metade. Então, ela tinha prometido trazer, quando ela desse à luz a um filho homem, e aconteceu isso, ela vai trazer 2 pássaros como olá da promessa. Ela falou de uma certa espécie e não se lembra qual espécie. 2 bneioná ou 2 torim. Então ela tem que trazer já 4. Além disso, ela vai ter que trazer shtaim lechovata, 2 pássaros para a olá obrigatória. Porque pode ser que o hatat foi sacrificado válido, tor, então ela tem que trazer uma olá obrigatória tor. Pode ser que o hatat obrigatório foi sacrificado ben yoná, então a olá obrigatória tem que ser ben yoná. Então ela vai trazer 2 pássaros, um ben yoná e um tor, para a olá obrigatória, mas vai ter que trazer também um hatat. Porque pode ser que todos os pássaros foram sacrificados acima da linha vermelha como olá, ela nem saiu da obrigação do hatat ainda. Então o hatat ela pode trazer ou tor ou ben yoná, não faz diferença. Qual o receio? Talvez todos foram sacrificados acima da linha vermelha como olá, tudo bem. Então ela vai trazer um hatat agora como tor, e um dos torim é a olá obrigatória. Ela vai trazer o hatat obrigatório ben yoná, e um dos bneioná que foram sacrificados acima como olá é a olá do par obrigatório. Assim fala Tanakam. Ben Azai omer shte hatat. Fala Ben Azai que não. A gente viu no shur passado essa discussão. Fala Ben Azai, para saber a espécie do par obrigatório, não depende só do hatat. Depende do primeiro sacrifício que foi feito. Então, talvez o primeiro sacrifício obrigatório foi uma olá com tor, então o hatat tem que ser tor. Quando o primeiro sacrifício é feito do par obrigatório, se requer a obrigação que o outro seja da mesma espécie. Então, se o primeiro foi um tor como olá, o hatat tem que ser também tor. Se o primeiro foi um ben yoná como olá, o hatat tem que ser ben yoná. Então, fala Ben Azai, ela vai ter que trazer 2 hatat, um tor ou um ben yoná. Porque talvez não se sabe qual foi o primeiro olá obrigatório que foi sacrificado, tor ou ben yoná. Então, Ben Azai diz que a mulher vai ter que trazer 8 pássaros nesse caso. E ela tinha a obrigação originalmente de trazer só 4. Então, fala Rabbi Yoshua um paralelo. Amar Rabbi Yoshua, Zeu shamru ksheu chai kolo echad, ksheu met kolo shiva. Fala Rabbi Yoshua, isso parece como o que a gente fala sobre o carneiro. Quando o carneiro está vivo, ele produz um som. Quando ele morre, ele produz 7 sons. O que significa isso? Keitza. Kolo shiva. Shte karnav le shte chatzotzrot. Os 2 chifres são 2 cornetas. Shte shokav le shne chalilim. As 2 coxas tem os 2 ossos, o fêmur,
são duas flautas. Oro letov, o couro pode ser um tambor. Me'av levarim, bnei me'av lekinorot. E os intestinos podem ser feitos cordas para harpas, violinos. Então são 7 vozes que o carneiro tem depois de morto. Tem aqueles que acrescentam algo que quando se corta a lã do carneiro, podemos fazer a túnica do Kohen Gadol, que tinha sinos, que produzem também sons. Então tem a ver. Rabbi Shimon ben Akar Shomer fala o sábio. Ziknei ha'ma'aretz kol zman she'em mazkinim da'atam mitarefet alehem. Pessoas de idade que não estudaram Torá, quanto mais eles ficam velhos, mais eles perdem o raciocínio. Shneimar mesil safar neimarim vetam zkinim ikach. Como fala o pasuk. Mas ziknei Torá, enanken, mas pessoas que estudam Torá e ficaram com idade, ao contrário, quanto mais eles ficam velhos, mais o raciocínio fica sólido, fica forte. Então, assim falou o pasuk. Explica lá Masechet Kinim, Baruch Hashem, temos mais um tratado. Parabéns, que a gente possa continuar com alegria. E amanhã a gente começa, se Deus quiser, o tratado de Tamid. Parabéns, pessoal. Até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém ve amém.